Muchas gracias. Buenas tardes a todas e a todos. Deixa-me arrumar um pouquinho aqui. Primeiramente, em nome da Divisão Latino-Americana da UITP, eu gostaria muito de felicitar a todos os membros da AMTM, na persona de seu presidente, Jesus Padilha, por la organização deste 10º Congresso Internacional de Transportes. Em breves palavras, eu quero comentar sobre o cenário atual, numa continuação da sessão anterior, que foi magnífica, na minha opinião. A tendência, quero comentar sobre esse cenário atual e no que se refere principalmente ao impacto das novas tecnologias sobre nosso setor. Vou dar o enfoque neste aspecto. A continuação, falarei sobre as tendências a curto prazo e sobre a luta, é importante, sobre a luta que devemos fazer para preservar nosso espaço dentro da mobilidade urbana. Al final, farei alguns comentários sobre nossos grandes desafios. Bem, o cenário atual. Como todos vimos, o transporte público vive dias difíceis. O cenário público vive dias difíceis. Vou pegar aqui o tempo, para medir o tempo. Ok. Vive dias difíceis frente a crises políticas e econômicas presentes em nossos países, como bem comentou Marta Gutierrez na sessão anterior. Mas também frente ao impacto das novas tecnologias que deram origem à quarta revolução industrial. Nascida esta revolução a finais do século passado. Esta revolução se caracteriza principalmente por los equipos móveis conectados à internet, à nuvem, por sensores cada vez mais potentes e mais baratos, por la inteligência artificial e por la capacidade de aprendizagem das máquinas. São as principais características desta revolução que estamos todos nós outros vivendo. A revolução anterior já se apoiava em hardwares, softwares e redes que se volveram mais sofisticadas, mais integrados, esparciando-se por todas as ramas das ciências exatas, das ciências sociais, das ciências biológicas. Como resultado, há um mundo novo, onde os sistemas físicos e virtuais se interactuam, originando novos produtos, novas tecnologias e novos negócios. Se alteram comportamentos personais e sociais. Relações de trabalho também se alteram. Formas de produção e consumo. Os viejos empregos se eliminam e se criam novos a uma escala jamais vista por toda a humanidade. A América Latina, com seus 630 milhões de habitantes, a segunda região mais urbanizada do mundo, com 2 das 5 maiores aglomerações urbanas do planeta, a Cidade de México e São Paulo, poderá sacar proveito da quarta revolução, dando saltos de qualidade em um dos maiores desafios das grandes cidades, que é a mobilidade urbana. No painel, na sessão anterior, Fernando Paes foi muito claro nesta linha de raciocínio. Fernando Paes deu foi muito claro na importância de darmos saltos de qualidade em proveito da revolução industrial, da quarta revolução industrial que estamos vivendo. Como fazer?
O que fazer para aproveitar esta onda 4.0? Os custos relativos à mobilidade afetam decisões tipicamente associadas aos habitantes das cidades. Por exemplo, a eleição do lugar de residência, ou a eleição do lugar de trabalho, as decisões de compra de veículo particular, por exemplo. Por lo tanto, desde já necessitamos orientar nossas cidades hacia o transporte urbano. Isto ficou também bastante claro na sessão anterior, através de Eleonora Passos, quando mostrou todas as tendências, e uma vez mais do que disse Marta Gutierrez. Como fazer isto? Como devemos fazer? Planificando as nossas cidades, com espaços para corredores de autobuses, sistemas sobre rieles, bicicletas, terminais e estações integradas à cidade, com áreas para os serviços públicos, com áreas para o comércio, com áreas culturais, com áreas para bancos, setores financeiros, enfim, com uma inserção forte dentro da cidade. Proponendo cambios em los marcos regulatórios. Isso também foi muito discutido, muito debatido na sessão anterior, a importância dos cambios em los marcos regulatórios, adequando-los a uma realidade muito mais complexa, com novas tecnologias, novos atores, novos negócios e com novos comportamentos de los cidadãos. Desbloqueando todas as obras de infraestrutura por esta América Latina toda atrasadas ou paralisadas, priorizando aquelas que aumentam a eficiência do transporte público, haciendo nossas cidades inteligentes, integrando o governo eletrônico, o e-government, a uma plataforma digital única com um projeto de mobilidade integrando todos os meios de transportes motorizados ou não motorizados. As tendências de curto prazo. A curto prazo, as plataformas digitais oferecerão um transporte baixo demanda, complementário ao transporte público de média e alta capacidade, haciendo a rede mais eficiente e com mais qualidade ao passageiro. No transporte de média e alta capacidade serão praticamente os mesmos. A grande revolução podemos fazer na alimentação desse sistema. O último tramo do viagem, last mile, como alguns dizem, poderá ser feito com veículos menores operados bajo demanda, ou por bicicletas, ou por coches compartidos, todos eles integrados em uma mesma plataforma digital. A política arancelária deverá ser flexível, podendo ser dinâmica em função da demanda, com o controle do Estado em el caso do transporte público operando bajo concessão e livre em el caso de sistemas competitivos com o uso de aplicações, por exemplo. O sistema de pago, boletos, deverá ser integrado e único entre os diversos modais e poderá contemplar outros serviços oferecidos por a cidade inteligente. Pago de estacionamento, alquiler de bicicletas, de coches, enfim, outros serviços. As informações, avisos e alertas a los passageiros estarão em linha, estarão online em las aplicações descargadas por los passageiros em seus teléfonos inteligentes. Los paneles com horários de las partidas existirão solo em las terminais e estações. Ahorraremos recursos imensos de inversão e custeio para mantenimento de los grandes paneles defectuosos ou vandalizados, ao tornar-se innecessária, não necessária, a instalação de eles em cada ponto de parada. Então, nós outros hoje não precisamos de pensar como fez a França, o país há 20 ou 30 anos atrás, com painéis em cada ponto de parada. Não havia isto naquele tempo. Água.
Água. A digitalização, este é um método muito tradicional, muito convencional. A digitalização trará novas fuentes de ingressos às empresas do setor. A publicidade digital dinâmica, a prestação de serviços conexos, a captura de valor da base de dados são alguns exemplos. Novas fontes de ingressos também podem surgir de associações com plataformas de car sharing, carros compartidos, coches compartidos, bicicletas compartidas, paquetes de turismo e cultura, convenções e exposições combinadas com os serviços de transporte público. As plataformas permitirão estes acordos comerciais mais facilmente. Novas fontes de ingresso também podem surgir a médio prazo. Haverá a automatização, a digitalização e a eletrificação que aportarão uma redução dos custos de funcionamento e mantenimento. Aqui, sin embargo, para as inversões iniciais, deveremos ter incentivos do governo. O setor deverá lutar por seu espaço. Terminando o raciocínio, eu diria, a mobilidade oferecida como um serviço integrado fortalecerá o papel social do transporte público, sem dúvida, sem afetar o equilíbrio econômico do setor. As inovações em curso, assim como sua importância em um mundo em crescente urbanização, colocaram a mobilidade urbana em la pauta dos governantes, la pauta do público e do mercado industrial e de serviço. Em consequência, o tema é pauta hoje em los medios de comunicação, todos os dias. E neste cenário, o setor necessita demonstrar que é consciente de sua importância, que é consciente de sua responsabilidade, que é consciente de sua capacidade de adaptação a los novos tempos. O setor deverá liderar este processo de inovação. Repito, deveremos liderar este processo de inovação e não impedi-lo. Impedi-lo é impossível. Os câmbios alcançaram toda a cadeia de produção de transporte público, recursos humanos, veículos, equipos, edificações, os procedimentos e processos, desde a operação à governança das empresas. Todos eles serão afetados. Quais são os grandes desafios de nosso setor? O grande desafio. Novos players ou novos atores surgirão no mercado de mobilidade como um serviço. Mobility as a service. Mobilidade como um serviço. Surgirão novos atores. A exemplo de Uber, Cabify, Lyft, Didi, etc., etc. Surgirão outros. As grandes automotrizes de automóveis e autobuses planeiam vender o serviço e não somente o veículo. A Ford americana está trabalhando com planos de vender serviços e não somente o veículo. Este novo mercado, com estes novos players, novos atores, oferecerá grandes oportunidades e, ao mesmo tempo, grandes retos a los atuais operadores de transporte público. Se necessitarão grandes inversões e a qualidade do sistema de telecomunicações. Problema do governo. Teremos que lutar para que o governo faça essas inversões. Alta velocidade de conexão e cobertura total do território são condições necessárias para podermos ter cidades inteligentes. Habrá necessidade de qualificar nossos recursos humanos, además de melhorar nossa enseñanza desde lo básico hasta as universidades
é urgente a necessidade de atualizar os recursos humanos técnicos orientados ao nosso setor. Um grande desafio para as grandes cidades consistirá em pensar em los problemas desde a concepção de aglomerado urbano e não circunscrever-se a localidades. Este conflito se hace mais relevante à medida que se trata de centralizar o manejo da informação e opções de transporte em uma sola plataforma. A falta de coordenação e regulações entre estados ou municípios involucrados, a denominação variará em função do país, pode ser um freno importante ao desenvolvimento de cidades inteligentes com a mobilidade integrada. Por fim, um outro grande desafio é o de dar a realidade às decisões que dependem do poder público, generalmente atrasado e, em grande parte, incompetente. A descontinuidade de governos e o curto espaço de tempo entre eleições contribui à falta de ação das autoridades. Termino com as palavras de dois economistas da Unidade de América Latina do Banco Bilbao Vizcaya. Dizem estes economistas: sin embargo, os países de Latinoamérica apresentam indicadores econômicos relativamente pobres, dado seu alto nível de urbanização. A diferença de outras regiões, a América Latina não ha sabido explorar todo o potencial da urbanização. Somos o segundo continente mais urbanizado do mundo. A América Latina deve mirar hacia adelante e definir estratégias que aproveitem essa aglomeração urbana. Por ello, os países latino-americanos deveriam considerar a adoção de políticas que acomodem as novas oportunidades generadas por la quarta revolução industrial. As elevadas taxas de urbanização e de densidade urbana são vantagens comparativas que os países latino-americanos deveriam e devem explorar. A UITP, através de seus membros distribuídos por quase um centenar de países, ha discutido os impactos dessas inovações sobre o nosso setor da mobilidade. Estamos abertos ao debate e invitamos a todos a participar em nossos grupos de trabalho. Lá a MTM, com Jesus Padilha e sua equipe, é um importante canal de conexão entre a UITP e a grande comunidade de transportes públicos mexicanos. Muitas graças a todos. Leonora. Adelante, Yurandir, gracias. Ahora pedimos que nos acompañe en este foro a Eleonora Pasos, quien estará apoyando a Yurandir para la traducción que eventualmente requiera, dado que él nos comenta que no es muy hábil en el dominio del idioma español. Entonces, pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Yurandir afortunadamente ha hecho uso de su tiempo muy corto y nos ha dado la oportunidad de interactuar con los asistentes. Muy bien. En este momento recibimos a través de la app. Sí, Valesca, adelante. Bueno, sí que está.
hacerlo español, yo creo que Jurandir va a entender. Eleonora y Jurandir hablaron del impacto también, Fernando Reis, de las nuevas tecnologías, los cambios que se están ocurriendo. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo combinar esto con una cuestión que es fundamental que tener en cuenta en Latinoamérica? La iniquidad de distribución de renta, de la miseria, de la pobreza, de la integración. Vivimos un continente urbano, pero con mucha exclusión social. Entonces, estas cuestiones son puestas muchas veces como opuestas. Y creo que es necesario a nosotros tener en cuenta acciones para modernizar e incluir personas a este mundo nuevo con estas cosas maravillosas que la gente cuenta. Yo acuerdo que la Viviana habló de la experiencia de Medellín. Y ella habló muy importante lo que descubrieron en Medellín, que no era suficiente crear grandes cosas, porque muchas personas se mantenían aisladas, excluidas del sistema moderno. Eu não hablo espanhol, me desculpe, vou tentar responder em português um pouco em espanhol e Leonora me ajuda. É grande problema da quarta revolução industrial, a concentração de riqueza, a concentração de renta entre as pessoas dentro de país e entre os países. É grande problema. Por outro lado, há hoje milhões e milhões de latino-americanos, como disse acá nosso colega de Guadalajara, milhões e milhões de pessoas que possuem este instrumento que aqui está. Já possuem, já pagaram por eles. E este instrumento pode aumentar a eficiência, aumentar a produtividade. Isto é mais do que necessário. Necessitamos aumentar a produtividade de todos os ramos de nossa economia. A indústria, os serviços, os setores primários, os setores terciários, todos eles. E dentro da mobilidade urbana, estes instrumentos são muito mais baratos de dar saltos de qualidade do que se nós tivéssemos que fazer toda a infraestrutura de comunicação do passado. Mas concordo, estou de acordo que é um problema muito difícil que todos discutem. A quarta revolução industrial está provocando grandes desarranjos, grandes desencontros entre homem e os empregos, as relações de capital-trabalho, todo está se cambiando de uma forma que talvez haja necessidade de grandes reflexões, porque não basta acreditar que simplesmente a tecnologia vai resolver tudo. Não é verdade, ok? Quer complementar alguma coisa? Sí, Jurandir. Tenemos una pregunta a través de la aplicación que nos hace Pedro Domínguez. Dice, partiendo de esta visión de desarrollo, ¿en cuánto tiempo considera razonable que el transporte público de las ciudades mexicanas estén a la altura o puedan alcanzar las innovaciones tecnológicas que ha mencionado? Eu creio que já começou. Quando em México, em Guadalajara, em Ciudad de México, em Guadalajara, em Monterrey e tantas outras,
se construem, se implantam os sistemas canalizados de autobuses, como os BRTs. Se desenvolvem sistemas de média e grande capacidade. Há que ter, todos nós outros, há que ter em conta que os pequenos veículos, os sistemas de pequena capacidade, são muito importantes, ou muito importante para dois aspectos. Dentro das regiões de baixa demanda e como também de alimentação do sistema de grande porte. Todos devem conviver. Eu creio que os homens caminhão, a exemplo que nós temos acá em Ciudad de México, podem cada vez mais se organizarem em torno de uma plataforma que eles mesmos, os atores, eles mesmos podem desenvolver e não esperar que venha de fora alguém com uma plataforma para explorar o sistema acá. Eles mesmos podem desenvolver uma plataforma com os empresários, com os empreendedores que vocês têm acá. A MTM é um exemplo. Para ganhar o quê? Para ganhar economia de escala. Todos juntos podem ganhar mais como economia de escala. Para discutir com seus fornecedores, para discutir com os governos de uma forma mais organizada. Nesse sentido, eu penso que as plataformas, esses mecanismos, podem muito ajudar. Gracias, Yurandir. Bien, no tenemos en este momento alguna otra pregunta a través de la plataforma. Quiero preguntar al auditorio si alguien más tiene algún cuestionamiento para Yurandir. Adelante, licenciado Jesús Padilla. Yurandir, muchísimas gracias de que estés con nosotros. Nos da mucho gusto, además muy interesante lo que nos has planteado. Acabas de mencionar un reto enorme en donde las armadoras pretenden no solamente vender los vehículos, sino prestar servicio. Parece que no alcanzamos a entender la dimensión de ese reto. Hace rato preguntaron en qué tiempo pueden pasar cosas. Al ritmo que está pasando en la revolución tecnológica, ¿qué vamos a hacer el sector informal y formal para enfrentar un reto de gigantes que pueden cambiar rápidamente el contexto y el mapa mundial en términos de prestación de servicio? Sí, parece que no se entendió bien toda la pregunta está demasiado cercano el micrófono. Bueno, ya voy a hacer una petición, ya tiene una hora que pedí que le bajaran al aire. Ahí me ayudas, ¿no, Arturo? Hace un momento dijo Yurandir que las grandes armadoras no solamente pretenden vender vehículos, sino prestar el servicio. ¿En qué tiempo esperamos que eso empiece a suceder? Como mudar a mentalidade do operador que presta o serviço quer dizer, que opera o veículo para prestar o serviço. Ah, sim. Jesus, Padilha, agora nós conseguimos entender um pouco como cambiar o comportamento do homem que faz a operação para que ele passe a prestar um serviço, um serviço de plataforma. É isso? Como se dará esse câmbio? É algo como isto, não? É difícil. No, la pregunta específica es, las armadoras han transformado, han revolucionado ya todo el concepto de sistemas de transporte, transitando de una primera generación a una cuarta, quinta revolución industrial en términos de sistemas de transporte, puertas derecha, ahora puertas izquierda, todos los paradigmas de que no podían transformarse, se transformaron. Eso ya en una década hicieron estos cambios. En términos de la parte de los sistemas de servicios, información al usuario, ¿cuánto nos va a llevar este proceso de cambio?
Ok. Los cambios estão cada vez mais velozes. Ainda hoje, a segunda revolução industrial foi a revolução da energia elétrica. Ainda há no mundo 17% de pessoas que não têm energia elétrica. A segunda revolução. Então nós não temos um compasso dentro da mesma velocidade em todos os espaços do mundo. Eu creio que a pressão da própria população, dos cidadãos, dos habitantes, que tem em mãos este instrumento, cada vez mais a própria população vai exigir, vai ter vontade de utilizar isto para todos os problemas de uma cidade. E a mobilidade é um dos problemas que isto mais auxilia. Agora, é lógico, os cambios de pensamento, os cambios de comportamento, eles não se dão dentro de uma geração de pessoas, mas há diferenças entre a juventude de hoje com os que têm hoje 30, 35 anos. Já é uma mudança de comportamento muito grande. Os que nasceram com este instrumento, os que têm hoje 18, 20, 22 anos, que nasceram dentro da internet, este aparelho tem 10 anos apenas, mas os que nasceram dentro da internet já têm um comportamento completamente diferente. Então não é um câmbio generalizado e que se dá ao mesmo tempo. ¿Quer completar, por favor? Miren, solo voy a complementar, creo que Rodolfo Guadalajara nos trajo un dato extremadamente interesante con esa nueva encuesta que hicieron en Guadalajara y que trae que 90% de los usuarios del transporte público tienen un teléfono inteligente. Entonces creo que esto es una prueba una vez más de que tenemos una gran inclusión, ¿no? Las cifras nos muestran, pero también nos muestran una realidad dentro del sector de transporte y seguramente vamos a tener que dar este paso de una manera mucho más veloz porque el usuario nuestro ya está preparado para esto. Mas eu queria comentar uma coisa. Não quero sair daqui com a falsa impressão que eu penso que todos os problemas se resolvem com a tecnologia. Não é isto. A tecnologia pode nos dar saltos de qualidade, mas cada país, cada pueblo vai ter que ver o que é melhor para si próprio. Óbvios. Repito, há hoje no mundo filósofos ou cientistas que discutem os problemas que a internet tem trazido para o mundo. Há 2 meses atrás foi publicado um livro, How to Fit the Future, como consertar o futuro. How to Fit the Future, que discute todos os problemas que a internet também tem trazido, as redes sociais, as fake news, que desestabilizam democracias, podem derrubar ditaduras, mas também desestabilizam democracias. Então, não é uma parafernália, não é algo que vai resolver o mundo. Precisamos ter controle sobre isto. Muchas gracias. Gracias, Yurandir. Tenemos preguntas también con el público. Adelante, el licenciado Carlos Valdés. Sí, quisiera centrar un poco más la pregunta que hacía Jesús Padilla en términos de la tendencia futura de las armadoras. Las armadoras iniciaron pues tratando de buscar mejores unidades de transporte, financiamientos más blandos, en fin. Pero ahora la estrategia ya no solamente es eso, sino ahora la estrategia es tender hacia una prestación de servicios integrales.
Entonces, este tiempo, ¿cuánto más o menos en términos de décadas? A Ford tem nos Estados Unidos cerca de 10 sistemas de transportes sob demanda funcionando em cidades diferentes. A própria Ford, com pequenos autobuses, microbuses, em teste de operação, assim como a própria Ford, também a Volvo, Siemens, Daimler-Benz, estão fazendo inversões fortes em veículos autônomos. Estão pensando no futuro que muitos de nós teremos que bem compreender. Eles estão pensando que o câmbio de comportamento que já existe na juventude hoje poderá comprar, poderá adquirir o serviço e não o veículo. Então, eles estão entrando nesse setor de venda de serviços. E nós que trabalhamos com transporte público, temos que ficar atentos e não impedi-los, e não impedir o progresso, mas sim entrarmos nesta onda da quarta revolução industrial com nosso negócio, que sempre foi muito importante. Os transportistas, nós devemos avançar e não recuar ou ficar esperando ou ficar na expectativa de que os marcos legais vão impedir o avanço da tecnologia. Nós devemos adaptar os marcos, modernizá-los e conduzir o processo, e não ficar na defesa. Ford, eu visitei a Siemens agora em Alemanha. A Siemens ela tem na programação correta de 2019, 2020, 2021, 2022. 2022, autobuses autônomos. Onde vão colocar autobuses autônomos? Não sei, mas estão avançando lá na frente. E nós o que vamos fazer? Sí, tenemos una pregunta del auditorio. Buenas tardes, me llamo Enrique Flores y soy diseñador automotriz. Nosotros vemos el problema de la movilidad y lo atacamos a través del diseño, de la adaptabilidad. ¿Cómo volvemos un transporte más adaptable para las personas? Mi pregunta es, ¿usted considera que llegará a algún punto donde la tecnología va a ser más influyente y va a ser obsoleto el medio de transporte, el autobús como lo conocemos? La América Latina es, por tradición muy fuerte, uno de los continentes en que la utilización de los buses, autobuses, son 90%, 95%. Ufa, melhorou. O ar-condicionado. E há la conformação de nossas cidades não comporta outro tipo muito diferente de los autobuses de pequeno tamanho, de médio, e os corredores com grande capacidade de autobuses, e depois trenes e metrôs. Ok. Há quem diga, há pessoas que dizem que os cidadãos cambiarão e todos querem um transporte individual, comprar o serviço de um tipo Uber, por exemplo. Não há espaço para isso, não há capacidade para isso. As cidades
não comportam esta passagem mental de que cada um vai fazer sua viagem em um Uber. Não há possibilidade. Teremos sim que aumentar a eficiência, a produtividade de nosso setor. Os pequenos buses, os médios, os grandes, os corredores e os BRTs. E depois os reales, trenes e metrôs. Não se vê como muito fácil se terminar com os buses. Ao menos na América Latina, não sei se há outros países, mas na América Latina é muito difícil. Gracias, Yurandir. Tenemos dos preguntas más que subieron a nuestro portal. La primera de Ángel Molinero dice: Brasil y México son países basados en una federación. ¿Cómo se está generando el proceso de metropolización y regionalización en Brasil? Muy difícil, Molinero. Muy difícil. Muy difícil. Hay las metrópolis, surgen porque hay una conurbación muy grande, como acá, las metrópolis se forman. Hoy nós temos em Brasil cerca de 50 regiões metropolitanas, mas de verdade, algo como 20, 25 metrópolis. Não há uma instância, uma instituição específica para a região metropolitana. Há o governo federal, as províncias ou os estados e as localidades, os municípios. Não há uma instância metropolitana. Como estamos evoluindo? Como estamos caminhando? Muito como se parece no resto da América Latina. A pouco e pouco, com a introdução de sistemas de maior capacidade, com a introdução do boleto eletrônico, com a introdução das integrações, a pouco e pouco as cidades começam a se refletir, a pensar em trabalhar conjuntamente, independente de uma lei, de um marco regulatório. Vamos caminhando para lá. Hoje, em São Paulo, por exemplo, nós temos a integração entre a cidade de São Paulo, entre os buses, o metrô e o suburbano. E não há uma autoridade. O metro é do Estado, a província que administra. O suburbano, os trenes, é o Estado. Os autobuses, a municipalidade. E há uma integração bilateral, negociações bilaterais. A pouco se camina assim. Não há dúvida que todos nós outros que vivimos em grandes cidades, caminhamos a pouco para uma integração metropolitana. Não há dúvida. Gracias, Yurandir. Tenemos una pregunta más a través del portal. La hace Julio Malvido. Menciona lo siguiente: más allá de los negocios de carácter publicitario que llevan tiempo operándose, ¿qué otro tipo de negocios visualizas que van a poder activarse para los operadores de transporte en torno a los usuarios a través de los dispositivos celulares? Eu creio que com estes instrumentos, com plataformas, nós teremos a mobilidade cada vez mais como um serviço inserido em diversos ramos de atividades, em diversos branches de atividade econômica. Por exemplo, se vai haver uma exposição, se vai haver um festival cultural e tantas outras coisas que acontecem no campo do turismo, as plataformas de cultural, do setor de cultura, as plataformas de comércio,
puede estar integrada com nossas plataformas de mobilidade, e se fazer trabalhos conexos e integrados. Isto caminha com uma rapidez, uma velocidade muito alta, muito importante. Eu vi isto agora, há pouco, Alemanha, em Hamburgo, a cidade de Hamburgo, e que trabalha em conjunto uma série de atividades de importação, exportação, culturais, comerciais, de ensino, de cultura, educação, todos integrados numa plataforma única da cidade, por isso que se diz uma cidade inteligente, uma cidade com e-government, governo eletrônico, e nós outros, a mobilidade está dentro desse sistema, fornecendo a mobilidade como uma prestação de serviço para todos. E participa, por exemplo, se há uma divulgação, uma comunicação que vai haver um festival, espetáculo, dentro de nossos ônibus, buses, do metrô, dos trenes, ou pode-se fazer a venda de boletos de promoção, promocionais. Há todo um intercâmbio com as diversas atividades econômicas, com a mobilidade. Mobilidade é fundamental para todas as cidades, isso é fundamental. Bien, muchas gracias. Con esta participación damos por concluida la conferencia del ingeniero Yurandir Fernández, quien es presidente de la Unión Internacional de Transporte Público, División América Latina. Un aplauso para el doctor Yurandir Fernández, presidente de la División América Latina de la Unión Internacional de Transporte Público, UITPP.